Curso de Introdução à Pesquisa Científica, Módulo 3, Design e Desenvolvimento da Pesquisa, Vídeo 2. Então, meninas, agora que vocês voltaram da pausa para o ócio criativo e merecido, nós vamos continuar. Considerando, então, o delineamento das pesquisas, ou seja, o design das pesquisas, vocês devem trabalhar em 3 linhas de frente: revisão da literatura, fundamentação teórica e observação sistemática. Atenção, essas 3 linhas de frente são trabalhadas simultaneamente. Vamos entender, então, um pouco mais sobre o que é a revisão da literatura. O propósito da revisão da literatura é informar ao leitor o que já é conhecido sobre o seu tema e o que não é conhecido. Você precisa saber, então, em que ponto se encontra o estado da arte para não correr o risco de reinventar a roda. Para tanto, você vai precisar de muita leitura. Você vai utilizar estudos já publicados em livros, artigos, dissertações e teses acadêmicas, além de informações encontradas em páginas na web, podcasts, vídeos, bancos de dados, gravações de palestras e outros. Mas eu preciso enfatizar aqui que a revisão da literatura vai além da mera busca de informações, e ela não é uma simples compilação dos resultados dessas buscas. O pesquisador, ele deve resumir essas informações, avaliando-as, relacionando-as de forma coesa e crítica, e adicionando explicações sempre que necessário. Ele deve apontar concordâncias, ou seja, o que já se sabe, discordâncias, o que ainda está sendo discutido, e lacunas, o que ainda não foi abordado. Sendo assim, eu elaborei um resumo de plano de trabalho para sua revisão de literatura. Vamos iniciar com a pesquisa preliminar. Nela, você vai ter a identificação, a localização das fontes e a obtenção do material. Aqui é aquela fase em que você vai entrar no Google acadêmico, você vai entrar no site da CAPES de periódicos e teses e dissertações, e outros que você, bibliotecas de universidades, né? Bem, outros que você possa listar, fazer uma lista de temas relacionados ao seu trabalho. Vejam bem, aqui basicamente a leitura que você vai fazer é por meio das palavras-chave e do título do trabalho. Em alguns casos você vai também direto para o resumo, ok? Então, palavras-chave, título e o resumo. Tudo isso para que você identifique o trabalho que tem a ver com o seu, você localize e você obtenha, então, esse material. O passo seguinte, então, é a leitura do material. Na verdade, você já começou fazendo uma leitura exploratória, quando você fez essa leitura de título, de resumo, de identificação com as palavras-chave. E aí, a partir disso, você vai fazer uma leitura seletiva, que é aquela leitura em que você vai ler basicamente a introdução, a conclusão, caso pelo resumo você tenha percebido que é importante esse material para você, certo? Aí você não precisa ler todo o trabalho. Na leitura seletiva, você lê a introdução e a conclusão, ok? Então você chega na analítica, a leitura analítica, que é a leitura integral da obra, ou seja, você encontrou uma dissertação ou uma tese que tem a ver com o seu trabalho, então você vai ler integralmente a obra, você vai identificar as ideias-chave, hierarquizar as ideias e sintetizar essas ideias. Vejam, essa ainda é a leitura analítica, você está trabalhando as partes da obra. Para então, ao fim, você chegar a uma leitura interpretativa, ou seja, você vai relacionar com outros conhecimentos obtidos. Essa fase de leitura, não se preocupem porque ela não ocorre de modo homogêneo linear. Em alguns materiais você vai estar trabalhando de uma forma analítica, em outros de uma forma interpretativa, em outros de uma forma seletiva, isso depende muito, ok? Com você. E a tomada de apontamentos. Só depois de ler integralmente a obra, ou seja, quando você chegar na leitura analítica, é que geralmente se está em condições de fazer os apontamentos pertinentes. Devem ser anotadas as ideias principais e os dados potencialmente importantes. As anotações
podem incluir frases próprias, que seria a citação direta, ou transcrições da fala do autor, que seria a citação direta, né? Então, lembrem, transcrição do autor, citação direta. Frases próprias, citação indireta ou paráfrase. E aí você chega na síntese da literatura, que é a redação do material processado, ou seja, você já tem essa informação coletada, você já, por meio de uma leitura analítica, já hierarquizou as ideias desse material, já sintetizou essas ideias e por meio de uma leitura interpretativa você já relacionou com outras leituras, aí está na hora de escrever. Você vai redigir, né, a tua revisão da literatura. É o último passo. Depois que você terminou, na verdade ele nunca acaba. Você está sempre revisando essa literatura, mas por motivos de cronograma você tem que dar um prazo, né? O nosso prazo agora vai ser ao final de outubro. Vocês vão entregar uma primeira versão dessa redação da literatura, ok? Aqui o importante é informar ao leitor o estado da arte, ou seja, em que estado está este conhecimento produzido pela ciência, né? O que é conhecido e o que não é conhecido sobre a temática. Lembre-se então de apontar convergências, divergências e lacunas. Chegamos então à segunda linha de frente, que é a fundamentação teórica. Aqui apresenta-se um modelo teórico que será o embasamento da pesquisa proposta, ou então relacionam-se os principais autores, seus conceitos e conclusões sobre o assunto tratado. Vejam, eu posso ter uma monografia com base em apenas um modelo teórico, mas eu posso também ter uma monografia com autores de diversos modelos teóricos, que é o nosso caso. Bom, em muitos casos, o referencial teórico é apresentado à medida que o pesquisador observa a realidade e encontra nela questões e conceitos que orientam a leitura teórica para compreender o que está investigando. Acontece que, muitas vezes, no início de uma pesquisa, você tem como base alguns autores, são os teus principais autores, mas no decorrer da tua linha de tempo, você vai descobrindo outros autores e que são muito importantes, eles se configuram muito pertinentes para o seu trabalho. Então, eles vão fazer parte dessa tua fundamentação teórica, que também pode ser chamado de suporte teórico ou marco teórico. Neste caso, o marco teórico proporciona um círculo virtuoso entre a teoria e a prática, a reflexão e construção do conhecimento. Por quê? Porque você está se apropriando de conceitos, de ferramentas, né, de interpretação daquilo que você quer trabalhar e, ao mesmo tempo, você está fazendo essa aplicação na leitura do teu produto. Então, todo projeto de pesquisa deve conter as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador fundamentará a sua interpretação. Daí, tal qual a revisão da literatura, eu preparei para vocês um plano de trabalho para fundamentação teórica. Nele, nós teremos a apreensão dos conceitos referentes ao que. Lembrem-se, nós não estamos trabalhando com um modelo teórico único, mas com autores de modelos teóricos diferenciados. Então, a gente vai trabalhar com a teoria da comunicação, com a teoria semiótica e com a teoria da narrativa. Sendo que cada uma dessas teorias, na verdade, elas possuem várias correntes, né? Dentro da teoria da comunicação, a gente vai trabalhar com Muniz Sodré. Na teoria semiótica, a gente vai trabalhar com a Lúcia Santaella, mas tem outros, por exemplo, o Floyd Merrill, que é um autor que eu acho bem interessante, e a teoria da narrativa, que a gente vai trabalhar agora no começo com a Cândida Gancho, mas depois a gente pode trabalhar com o Terry Eagleton e tem outras bibliografias que eu posso passar para vocês, ok? Então, leitura preliminar, Antropológica do Espelho, ele é um livro denso, mas a gente vai trabalhar basicamente com o capítulo 5, que é Comunicatio e Episteme, ok? Que é do professor Muniz Sodré. Aqui a gente vai tentar compreender e construir a nossa visão de comunicação para o produto que nós estamos estudando. Então, vamos tentar entender isso. Então, o capítulo se refere à concepção de comunicação elaborada por Muniz Sodré. Ele diz que há 3 dimensões, isso é muito importante, há 3 dimensões da comunicação: a informação, a cognição, né, e a vinculação. Então, esses 3 são 3 áreas semânticas muito importantes para todas vocês.
Matrizes da linguagem. Existem muitos outros livros da Lúcia Santaella. Já vi que algumas de vocês leram o que é semiótica. Ótimo. Depois a gente pode fazer uma rodada de tira dúvidas sobre semiótica. Se vocês acharem importante, é só me perguntar, ok? Mas esse Matrizes da linguagem é a obra em que ela sistematiza os signos conforme as suas linguagens, verbal, visual e sonora. Então, ele é importante para quando vocês forem trabalhar um embasamento para a leitura das linguagens audiovisual e sonora, né? No caso do audiobook e as 3 séries. Também é um livro denso, esse livro da Santaella. Já o terceiro é um livro fácil, aparentemente fácil, que se chama Como Analisar Narrativas, sobre categorias para análise de narrativas, tempo, espaço, enredo e personagens. Se vocês ainda não tiveram nenhuma aproximação com teorias da narrativa, ele é básico, ele é para vocês iniciarem e até vai auxiliá-los naquela fase preliminar de observação que vocês vão ter, ok? Que é a observação sistemática. Lembrem, 3 linhas de frente: revisão da literatura, fundamentação teórica e observação sistemática. Então, na observação sistemática, você planeja para atender os seus objetivos da pesquisa, definindo preliminarmente o que vai ser observado. Ela envolve a seleção, o registro e a codificação de um conjunto de informações com o propósito de descobrir relações significativas. Realiza-se em condições controladas para responder a propósitos pré-estabelecidos. Deve ser planejada com cuidado. Todavia, as normas não devem ser padronizadas nem rígidas demais, pois tanto as situações quanto os objetos e objetivos da investigação podem ser muito diferentes. Então, eu não posso dar uma receita de bolo para vocês sobre essa observação, porque cada uma possui uma série diferenciada, né, ou o audiobook, para fazer essa observação. Então, vocês também vão descobrir um modo muito pessoal dessa observação. Na observação sistemática, o observador sabe o que procura e o que carece de importância em determinada situação. Deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe. Então, antes dessa observação sistemática ou da revisão da literatura, da fundamentação teórica, eu recomendo que vocês leiam novamente os objetivos dentro do projeto de pesquisa, e procure entender qual a finalidade, para que vocês cheguem na observação sistemática e também possam entender o que vocês devem observar, ok? E aí, na fase de registro, existem vários instrumentos. Vocês podem trabalhar com quadros, anotações, diários de leitura, que eu já recomendei a vocês, dispositivos eletrônicos. Vejam, de qualquer forma, vocês vão ter que ter uma cópia desse material. Nós já conversamos sobre isso, né, para que vocês possam trabalhar a análise de uma forma mais acessível. Não tenho que toda vez depender de entrar na internet ou de algum outro sistema que vocês não consigam ter acesso imediato. Tá bom? Então, tentem ter uma cópia desse material para poder trabalhar e fazer o registro nos seus diários de leitura. Qual é o plano de trabalho para sua observação sistemática? Vamos lá. Se divide em 3 momentos: análise preliminar, descrição analítica e interpretação dos dados. Nesse primeiro momento, nós vamos focar na análise preliminar, que é o registro das suas primeiras impressões. Para as séries audiovisuais, vocês devem assistir toda a série, registrar os destaques em relação aos objetivos propostos, cenas, textos, composições, cena texto-áudio, seleção dos episódios e cenas de ilustração de ideias ou categorias. Caso o roteiro esteja baseado em um livro, é importante que você leia o livro. Vejam bem, aqui você vai assistir toda a série e fazer esses primeiros registros, mas não significa que você tem que registrar tudo. Não é uma decupagem ainda no sentido que vocês vão fazer no próximo item, que é a descrição analítica. Okay? Aqui vocês vão selecionar aquilo que vocês acham importante. De repente, são 3, 4 temporadas, mas você acha que a primeira temporada é a mais importante, ou a terceira temporada é a mais importante dentro da temática que você quer correlacionar. E aí dentro da temporada você vai selecionar X, Y episódios, ok? Isso a gente vai conversando. Para o audiolivro,
Caroline vai ter que ouvir todo o audiolivro e realizar um comparativo inicial sobre como ele foi estruturado no livro e como isso se dá em sua versão sonora. Tem que registrar os destaques em relação aos objetivos propostos. Qual é o tipo de voz, a dinâmica da locução, trilha ou marcadores sonoros, composição de cenas, seleção de trechos que ilustrem ideias e ou categorias. Eu sei que no começo não vai ser muito fácil, mas você vai trabalhando suas primeiras impressões e a gente vai conversando também no decorrer do processo. O segundo momento é a descrição analítica. Esse estudo aprofundado é um estudo aprofundado do material, orientado pelo referencial teórico construído, ou seja, você já avançou no seu entendimento dos conceitos acerca da comunicação, da narrativa e da semiótica peirciana. E aqui você então irá trabalhar com as unidades de significado selecionadas, após a análise preliminar, correlacionando com as questões norteadoras da pesquisa. Ou seja, você vai trabalhar aqui uma descrição mais exaustiva daqueles episódios, daquelas cenas que você considerou importantes para o desenvolvimento do seu trabalho, certo? Então, se você não vai trabalhar com as 5, 10 temporadas, você vai trabalhar com uma temporada, 2 temporadas no máximo. Ou, dentro das temporadas, você vai trabalhar com 2 episódios, um episódio, que é o mais importante. Aí isso aí fica a cargo de vocês. Por fim, o último item é a interpretação dos dados. Não se trata da mera apresentação de posições pessoais, da sua opinião, mas de uma posição construída com argumentos e inferências, correlacionando os dados com conhecimentos significativos na área. Essa interpretação ela vai amadurecendo com o tempo. Agora, nessa análise preliminar, você vai ter já uma primeira interpretação, mas ela vai se aperfeiçoando, ficando mais robusta no decorrer do tempo. Então, eu quero finalizar, a gente termina aqui essas 3 linhas de frente, e eu quero finalizar apresentando algumas sugestões. Vocês agora vão ter que separar tempos específicos para a execução das tarefas referentes à revisão da literatura, à fundamentação teórica e à observação sistemática, simultaneamente. Escolha então dias e horas para criar uma rotina de estudo. A criação desta rotina irá auxiliar até no mestrado e doutorado de vocês. Exemplo. Digamos que vocês escolham uma técnica que se chama técnica Pomodoro. Em que essa técnica consiste? Você estuda 25 minutos, focando no trabalho, e aí 5 minutos de descanso. E aí retorna. Cada Pomodoro são 30 minutos, 25 de estudo e 1 de descanso. Exemplo. Segunda-feira, você vai trabalhar com a revisão da literatura. 2 pomodoros. Então, 30 minutos mais 30 minutos, 1 hora. Quarta-feira, fundamentação teórica. 2 pomodoros também. Sexta-feira, observação sistemática, 2 pomodoros. Isso aqui é só um exemplo, vocês é que vão organizar. De repente, vocês querem deixar uma semana inteira só para revisão da literatura, para fechar logo? Sem problema. Vocês querem trabalhar com mais pomodoros? Querem dedicar 2 horas de estudo? 4 pomodoros? Então, 4 pomodoros, ok? Se alguém tiver interesse em conhecer melhor a técnica, pode dar uma pesquisada, ela é muito, na internet, no Google, ela é muito difundida, ok? Então, vou continuar as sugestões. Vocês façam um cronograma pessoal com metas a serem atingidas até o final de outubro, no dia 29, quando vocês deverão entregar. São 4 materiais. Um texto dissertativo sobre o estado da arte de sua pesquisa, certo? Então, isso tem a ver com a revisão da literatura. B. Um texto explicativo sobre a apreensão dos conceitos, ou seja, o que você estudou, quais as suas dúvidas em relação aos conceitos, dentro da semiótica, ou dentro da teoria da narrativa, ou dentro da teoria da comunicação. C. Vocês vão fazer um portfólio comentado, contendo as cenas ou áudios que você selecionou como amostras interessantes sobre o seu tema de pesquisa. Tá? Então, esse portfólio ele pode ser bem criativo. Eu quero que vocês se divirtam com isso. Então, você escolhe as cenas e você vai comentar as cenas e você vai colocar as suas dúvidas nas cenas. Não tem certo e errado, tem as descobertas e as percepções de vocês. No caso do áudio, você pode transcrever o áudio, você pode colocar em anexo trechos do áudio o que você achou interessante. E o sumário hipotético. O que é esse sumário hipotético? É uma primeira estruturação dos tópicos que você vai abordar na sua monografia. Então, você vai escrever para mim. Eu pretendo desenvolver uma monografia em 3 capítulos.
ou em 4 capítulos. No primeiro capítulo eu vou fazer um histórico sobre os zumbis, sei lá, alguma coisa nesse sentido. No segundo capítulo, tá? Então é mais ou menos assim, uma primeira a gente vai mudar esse sumário. Ele está por isso que ele é hipotético, porque ele está em constante mutação. Mas você pode, já nesse primeiro momento, ter uma noção de como você vai estruturar o teu pensamento acerca da temática, ok? Aqui as referências, Casa Nova, estou sempre utilizando. Esse aqui é novo, trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão de curso da Simone Duarte, o Gil também, a Lakatos e a Marconi, que são bem utilizadas, e o Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos da Vera Lúcia Paiva, que é bem interessante também. É isso, meninas, bons estudos. A gente termina por aqui o nosso curso, mas não vai terminar o processo agora que a gente está começando. Então, qualquer coisa, vocês só precisam falar comigo, só entrar em contato, ok? Abraços.